Olá, estamos aqui em mais um podcast do Família Empresária, no canal da TGI Consultoria no YouTube. Nós hoje vamos tratar do tema comunicação na empresa familiar. Eu estou aqui com Georgina Santos, sócia da TGI, especialista em empresa familiar, com quem ela trabalha há mais de 20 anos e vai tratar do tema aqui comigo. Olá, Georgina. Olá, Francisco. Hoje o tema bem interessante, é um tema bastante discutido, tanto nas empresas que são familiares, como nas empresas que não são, que não são familiares. Mas vamos lá, quais são as questões que a gente tem para hoje? Olha, nós sabemos que a comunicação é importante em qualquer empresa. Agora, em se tratando de empresa familiar, quais são as peculiaridades? O que é que precisa ser observado para que a comunicação seja feita de forma adequada e não se transforme no empecilho responsável por mau entendimento ou outros tipos de conflito? A diferença da empresa familiar para as outras empresas é que os conflitos causados pela falta de alinhamento, pela falta de comunicação, eles ultrapassam a barreira da empresa, ou seja, rapidamente ele chega no evento de família, ele chega no jantar no domingo, ele chega no almoço do sábado. Então, aqueles problemas da empresa familiar que não foram, que aconteceram por falta de comunicação, não só ele como todos os outros, eles rapidamente chegam no espaço da família. Essa é a questão da empresa familiar. Por mais que se tenha o cuidado de separar os espaços, mas, de fato, isso não acontece na prática. Eu não consigo ter um problema na empresa e, em nenhum momento, se aquilo ali me incomoda tanto, me chateou tanto, se aquilo ali já é recorrente, eu consegui chegar no espaço da família e fazer de conta que nada daquilo ali aconteceu. Então, é quase que impossível. Algumas pessoas têm mais facilidade, mas não é um bônus que todos, não é uma característica que todos tenham. Então, ter esse cuidado para que diminuir o potencial de conflito das empresas familiares é importantíssimo. E a comunicação, ela é um grande facilitador nessa direção. Quer dizer, tanto do ponto de vista de mal entendido ou por falha na comunicação da empresa tem repercussão na família, quanto vice-versa, né? Pois é, também acontece isso. Por isso que a gente diz que as soluções precisam considerar tanto a questão familiar quanto a questão do negócio, porque as questões vão de um lado para outro com muita facilidade. E se a gente fosse recomendar uma forma de atuação, uma forma de proceder, o que é que poderia ser dito em termos de atitudes que facilitam a comunicação? Por exemplo, as pessoas dizem que tudo deve ser dito, pelo menos a gente ouve isso, né? Tudo deve ser dito desde que seja dito do modo correto, né? Às vezes as pessoas dizem as coisas com raiva ou querendo tirar alguma diferença e isso cria problema na comunicação. Existe alguma forma de proceder mais adequada quando é importante tratar de assuntos importantes que não pode ser adiados? Você falou de uma coisa, né, como é que a gente aborda esses assuntos? Como é que todos os assuntos podem ser tratados e a questão da forma é importante. Não só a forma, mas também o quanto o grupo está preparado para receber aquele tema. Às vezes, o que é que acontece? A pessoa nunca fala, nunca tratou e, de repente, resolve colocar todas as insatisfações numa mesa. Então, não tenho cuidado com a forma, não tenho cuidado com o volume de informação, com a preparação do outro para receber aquilo ali. Por isso que é importante que as dificuldades elas não sejam acumuladas e que elas sejam tratadas logo que elas comecem a aparecer. Por isso a importância de ter alguém mediano, alguém que possa ouvir as partes envolvidas naquela dificuldade, alguém que possa orientar como aquele problema deve ser resolvido, pode ser abordado. E se tem alguma articulação prévia, se tem algo a ser feito previamente, como uma preparação para o grupo receber aquela questão. Um outro ponto que a gente recomenda é a questão da frequência de um espaço para a família ou para as pessoas
se comunicarem sobre a gestão. Tem empresas que elas não costumam fazer reuniões, elas fazem reuniões quando os problemas acontecem, ou seja, elas fazem reuniões para resolver problemas, para resolver desconforto, quando o correto seria ter uma sistemática de reuniões até para que evitar que desconfortos e problemas e conflitos aconteçam. Então, quanto mais comunicação, uma comunicação regular, sistemática, a gente minimiza o potencial de conflito nas empresas familiares, porque vai ter um espaço onde as pessoas vão para tratar as dificuldades. Então, aquelas dificuldades serão tratadas logo que elas começam a surgir. Então, o que a gente pode entender pelo que você está dizendo é que se deve evitar a todo custo acúmulo de situações incômodas, sem que isso seja falado naturalmente da forma adequada e seja como que armazenado em determinado momento e explodam como uma espécie de dizer o que precisa ser dito de uma vez só, e isso cria não só problemas na empresa, como cria diferenças e dificuldades entre as pessoas, né? Quem falou e quem foi alvo da acusação. É atribuída ao ex-presidente, que aliás não chegou a assumir como presidente, mas foi eleito, Tancredo Neves. Ele dizia o seguinte, que você nunca deve ir para uma reunião sem que tenha decidido tudo antes, só para sacramentar na reunião. É verdade isso ou é um pouco de exagero? É um pouco de exagero, porque quando você vai fazendo isso, as pessoas vão percebendo que tem alguma coisa que a reunião fica como se fosse uma coisa apenas para constar. Mas que alguns assuntos, algumas questões, dependendo do grupo que participa, algumas articulações você precisa fazer antes. Você precisa combinar com o assunto que você vai levar. Se alguém se sente mais incomodado com aquele assunto, já ir preparando aquela pessoa para receber aquele assunto, porque quando a gente não prepara, a reação pode ser uma reação que dificulte e que gere discussões completamente desproporcionais, chegando até a usar argumentos que são irracionais ou que resgatam situações do passado que não vão construir nenhuma solução, apenas piorar aquela situação. Argumentos que não têm a ver com o que se está discutindo, quer dizer, mobilizado pelo sentimento de incômodo que alguém teve e principalmente numa família que tem coisas históricas, né, que vão se construindo relações históricas. Eu vi recentemente na CPMI dos atos golpistas, uma senadora lá perguntando ao deputado quem tinha feito a sobrancelha dele. Quer dizer, porque ela foi agredida, a forma que ela achou de agredir o, o deputado foi isso aí. Nas empresas familiares acontecem coisas parecidas. Acontece sim, e é interessante que tem empresas que a gente faz um combinado, olha, a gente vai discutir daqui para frente, porque o que é que acontece? Vem a história da bicicleta, vem a história da roupa que usava e que manchava, vem, porque o brinquedo que você sempre queria os meus brinquedos. Aí, bom, vem coisas que não dá para administrar numa mesa de trabalho. Então, quando começa a surgir isso, a gente sempre brinca, gente, vamos parando, é daqui para frente. Se a gente voltar muito para trás, a gente vai levantar assuntos, levantar mágoas que não cabem mais naquele espaço. Não cabe, não tem como tratar e vai tornar a vida da organização e a vida da família mais complicada. A gente costuma dizer, na empresa familiar, a gente tem que, algumas vezes, vamos precisar sim engolir alguns desconfortos, administrar aquela situação em prol de um benefício maior. Então, a gente precisa ter o cuidado para a gente não estar levando o tempo inteiro problemas, questões, dificuldades, mas saber como vai levar isso. Não pode acumular, mas também não pode estar levando o tempo inteiro, porque senão desgasta os relacionamentos. Então, tem que escolher o momento, a forma, para a gente levar essas questões sem deixar acumular. É um equilíbrio mesmo, é um desafio. Estou entendendo então que você está dizendo que tudo pode ser dito, aliás, deve ser dito, né? Não Uhum. pode ser acumulado para que se transforme numa situação incômoda e impeça que o trabalho na empresa seja
bem executado, mas, por outro lado, deve ter o cuidado para que, quando esse assunto delicado forem expostos, forem tratados, eles sejam tratados de modo que a outra pessoa suporte, que seja suportável, ou seja, não se parta para agressão, nem para tratar assuntos que não dizem respeito ao âmbito empresarial, ao âmbito profissional, que não se rememore situações familiares, já que as duas coisas são relacionadas. O importante é delimitar bem os espaços para que um não invada o outro. É isso que você está dizendo. É isso, e uma coisa que você falou, determinar os espaços inclusive para a gente tratar o assunto. Não dá para a gente ter um desconforto e tratar na mesa do almoço. Por isso que a importância da sistemática das reuniões e com pautas prévias, para que a gente possa tratar todas as questões, todos os incômodos no momento certo e no local certo. Então, para uma boa comunicação na empresa familiar, pelo que eu estou entendendo que, Jorge, que você está dizendo, primeira a coisa a fazer é não deixar acumular assuntos incômodos que precisam ser tratados porque são incômodos. Segundo, ao fazer isso, fazer o cuidado necessário para não agredir, porque a agressão ela termina inviabilizando o diálogo e parte para a questão deixa de ser lógica e passa a ser psicológica. E aí os danos podem ser muito grandes. E a outra coisa importante que eu estou entendendo é fazer isso sempre que se fizer necessário e sem misturar os âmbitos, procurando, né? Porque nem sempre isso é fácil, mas misturar os âmbitos familiar e o âmbito empresarial profissional. Então, seriam as sugestões ou indicações para tratar os problemas. Sim, e outra coisa também, eu destacaria do que você disse. As relações empresariais, de um modo geral, e nas empresas familiares, elas são relações políticas sempre. A política, porque a política ela entrou a política pública, né, entrou no política entendido como ação política na sociedade, ela entrou em desgaste. Então, você falar em política parece que está falando em coisa ruim, mas as relações entre pessoas nas sociedades, nas organizações, na sociedade e nas organizações, elas são relações políticas. Então, é importante também construir as condições para que os assuntos sejam tratados, ou seja, tratar previamente de alguns condicionantes para quando nas reuniões os assuntos delicados vierem a ser tratados, isso ser feito dentro de um ambiente favorecedor e não se crie uma situação já de partida incômoda pelo não tratamento prévio. É isso também? É isso. E essa coisa que a gente fala desse tratamento prévio, recentemente eu estava conversando com uma pessoa, ela disse assim: olha, minha semana foi muito pesada. Eu passei a semana toda construindo soluções para tratar determinados assuntos, mas todos os assuntos foram tratados, foram resolvidos e as soluções bem-sucedidas. Então, esse trabalho de costura, de ir para um lado, é um trabalho de formiguinha e às vezes ele não tem um reconhecimento, mas é um trabalho extremamente importante e que muitas vezes ele é confundido como mimimi, e não é mimimi, é a necessidade de resolver um problema sem criar novos problemas para a empresa familiar. E também você chama a atenção para a importância de, em determinados assuntos mais delicados, ser recomendada ou sugerida ou requisitada a presença de alguém que venha facilitar o diálogo. Sim, um mediador que seja uma pessoa mais imparcial, que tenha a confiança, que tenha uma relação de confiança estabelecida, que tenha uma credibilidade, que possa ouvir os dois lados, que conheça a situação e possa construir, ajudar na construção, não só da solução, mas como da forma de abordagem. Porque em situações delicadas, a forma de abordagem ela tem um peso significativo na construção da solução. Bem, eu penso que sobre a comunicação foi eleito como tema dessa nossa conversa, o principal, pelo menos assim, em linhas gerais, foi dito. Você acha que precisaria de algum complemento, alguma coisa específica? Se as empresas familiares seguirem só o fato de regular a sistemática de um espaço para se falar das dificuldades, ter alguém que possa construir
estratégias da forma de abordagem, eu penso que isso, Francisco, já é um trabalho enorme nas empresas familiares. O que a gente pede e sugere, o que eu queria complementar é: não acumule os conflitos, não acumule os desconfortos, porque quando a gente acumula, quando a gente segura aquilo ali, quando a gente começa a falar, parece que vem tudo de uma forma, da pior forma possível. Então, a recomendação é estabelecer espaço, começar a falar. Pode ser que no começo gere mais desconforto, mas é importante, o processo vai se consolidando e vai ser mais fácil. Os assuntos difíceis, quanto mais a gente pratica isso, mais vai se consolidando na cultura da organização e facilitando a solução dos problemas. Quer dizer, em resumo, a gente pode dizer que tudo que é importante para uma boa comunicação pode e deve ser dito, mas desde que, naturalmente, seja dito da forma e na hora adequada, para que não se transforme uma tentativa de solução no aumento do problema, pelo incômodo que causa a forma. Às vezes não é nem o O conteúdo, é a conteúdo, forma forma. como se diz. Então, tratar disso de maneira adequada é um desafio, mas ao mesmo tempo uma necessidade. Não só, como a gente disse, para as empresas familiares, para todas as empresas, mas em especial para as empresas familiares por conta dessa relação simbiótica que existe entre a família e a empresa, entre a empresa e a família. E nem sempre é possível separar esses âmbitos e muito menos tratar os assuntos de forma completamente estanque, mas deve ser tentado, porque o sucesso da empresa familiar, muito provavelmente, também está relacionado com a capacidade dela de resolver os conflitos que vão aparecendo. E muitos dos conflitos têm origem familiar. Então, parece que essa é a dica que a gente pode dar em relação a esse assunto, né? Exatamente. Então, muito obrigado, Georgina. Obrigada, Francisco. E queria dizer a vocês o seguinte: quem gostar, por favor, dê o like lá. Quem quiser comentar, por favor, comente. Quem quiser sugerir novos temas de abordagem nesse canal da Empresa Familiar. E até a próxima.